Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1 e o verso 20. Um abraço aí para os nossos internautas. Nós tivemos no nosso primeiro culto acesso do nosso culto lá da Rússia, lá de Moscou. 3 acessos. Tivemos acesso de Brasília, de Goiânia, de Serra, no Espírito Santo, de Belo Horizonte, a Bolívia também. Ok, Isaac também estava acessando. Nós tivemos diversos acessos no nosso primeiro culto. 47 acessos aqui de Brasília. Deve ser os 47 irmãos que estão faltando aqui agora, né? Mas se tiver por lá assistindo, Deus abençoe. Vários acessos do nosso culto aqui ao vivo, em tempo real. Jó capítulo 1, verso 20, quem achou, diga amém. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Verso 21. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero a participação da igreja na leitura do versículo 20. Após a minha leitura, vocês, por favor, repitam. Ao ouvir isso, mais forte, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Quando nós lemos a história completa de Jó, geralmente nós concluímos que Jó, ele representa a paciência. Tanto é que, quando uma pessoa tem muita paciência, as pessoas costumam dizer, ele tem paciência de Jó. Então, Jó, querendo ou não querendo, ele acaba sendo esse símbolo, essa representação da paciência. Mas Jó, ele não tinha apenas a virtude da paciência. Jó, ele tinha outras virtudes. Jó tinha, por exemplo, a virtude da perseverança. Ele tinha a virtude da confiança. A virtude de alguém que procura entender e compreender o caráter de Deus, como a sua soberania. Mas eu quero ministrar hoje sobre o seguinte tema: Jó, o adorador em todas as circunstâncias. Jó, o adorador em todas as circunstâncias. Quando a gente lê a história de Jó, nós concluímos que todo o embate que se estabelece entre Deus e Satanás gira em torno
das possibilidades reais de adoração de um homem ferido, de um homem machucado, de um homem que foi, de certa forma, atropelado pela vida. Nós haveremos de observar que para Satanás, homem machucado não adora. Quem adora é homem feliz. Quem adora é homem que está experimentando o sucesso em todas as suas escalas. Para Satanás, esse homem tem razão ou razões para poder adorar. Então ele aposta com Deus que um homem machucado, ele não tem força, ele não tem sentimento para poder adorar. Para Deus é o contrário. Para Deus, um homem machucado adora. Um homem machucado se curva. Um homem que foi vitimado pela vida, louva. Que ele não depende das circunstâncias para poder adorar a Deus. Geralmente, o livro dos Salmos nos apresenta os salmistas adorando a Deus por aquilo que Deus fez. E é legítimo adorar a Deus por aquilo que Ele fez. É legítimo. Oxalá que nós adorássemos a Deus todas as vezes que Deus fizesse, que Deus agisse. Mas a adoração bíblica, verdadeira, ela não seguia apenas pelas ações de Deus. Nós adoramos a Deus também pelo que Ele é. E nesse sentido, Jó representa muito bem esse grupo de pessoas, esse grupo de gente que, apesar das circunstâncias, continua adorando a Deus. Nós não lemos, mas se lêssemos os versículos anteriores, nós iríamos ver que Jó foi atingido pela dor em todas as dimensões da sua vida. Na vida financeira, na vida familiar, na sua própria saúde, no seu matrimônio. Porque o matrimônio de Jó, em razão da crise, ficou abalado. E diante disso, o pressuposto satânico é que em face da dor, o coração de Jó mudaria. Ele se apresenta na Assembleia Celestial e diz para Deus, o coração dele vai mudar. O coração dele não será o mesmo. Basta ele ser atingido pela dor. Esse coração que até então jorra águas doces, haverá de jorrar águas amargas. E talvez ele até amaldiçoe antes de morrer. O argumento de Satanás é simples, porém extremamente terrível. Qual é a questão que ele levanta? A questão que ele levanta é básica. Como se saberá se o homem bom é bom, enquanto a vida só o trata com bondade? Até que ponto o homem é bom? Até que ponto o nosso coração permanece o mesmo? E eu diria, queridos, que, de fato, as verdades do coração, elas só se manifestam efetivamente nas horas das perdas.
elas não se manifestam na sua plenitude em tempos de bonança, em tempos de fartura, em tempos de sucesso. Se por um lado, Satanás está dizendo que o coração muda, que a alma muda, quando essa alma é atingida pela dor, temos um Deus reafirmando a possibilidade do homem, mesmo em face da dor, não mudar o seu coração. Deus conhecia Jó melhor do que ninguém. Satanás achou que conhecia, mas na verdade não conhecia. Quem conhecia Jó era Deus. Satanás fez a aposta errada, porque ele não conhecia a Jó. Deus disse: não muda. Jó haverá de permanecer o mesmo, temendo, sendo justo, sendo reto. Deus acredita na fidelidade de Jó, mesmo em meio às tempestades. E quando nós olhamos para a tragédia de Jó, eu diria que a tragédia de Jó, ela é incomparável. Aliás, as nossas tragédias, perto das tragédias de Jó, fica desse tamanhozinho. Não faz nem cócega. Quando nós olhamos para a tragédia de Jó, é incomparável. Não há outro tipo de tragédia, nem mesmo na história bíblica. Com relação a um homem justo, não. Eu já olhei, pesquisei, e me parece que a tragédia de Jó é, de fato, uma tragédia incomparável. No capítulo 1, do verso 1 ao 5, nós temos o registro da vida piedosa de Jó. O versículo 1 ao versículo 5 falam de Jó em meio à família, preocupado com seus filhos, sacrificando a Deus. Fala dos seus bens, como sendo um dos homens mais ricos ali do Oriente, e fala da sua conduta. Começa o livro dizendo o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então aqui nós temos, do verso 1 ao verso 5, o testemunho da conduta de Jó. Mas do verso 6 ao verso 12, Satanás comparece à Assembleia Celestial e demanda a vida de Jó em provações. Ele argumenta com Deus que Jó era piedoso, íntegro, justo, temente, porque tinha razões objetivas para isso. Ele alega que o próprio Deus havia cercado ele e que naquela condição, evidentemente que ele jamais blasfemaria. Então ele demanda com Deus acerca da vida de Jó, e Deus dá permissão para Satanás atingir determinadas áreas da vida do patriarca. Imediatamente, há duas calamidades naturais: fogo do céu e vento do deserto. Assola tanto os bens de Jó, quanto destrói a família de Jó. E além disso, 2 assaltos roubam tudo aquilo que Jó possuía.
foi o primeiro round, foi o primeiro golpe, foi o primeiro assalto. A resposta de Jó a esse primeiro assalto, ela se torna insuportável para Satanás. Jó, ao ouvir isso, levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou o rosto em terra em adoração. Aqui é que ele fica furioso. Aqui ele perde a cabeça. Aqui simplesmente ele percebe quem de fato era Jó. Isso leva Satanás a aparecer pela segunda vez perante a Assembleia Celestial. E outra vez, ele demanda que as perdas de Jó cheguem à sua própria carne, atinja a sua própria saúde. Ele disse que tudo que o homem tem, ele dá pela sua sobrevivência. E está certo. Tudo que o homem tem, de fato, ele investe na sua sobrevivência. E mesmo perdendo tudo, tendo a permissão mais uma vez da parte de Deus para tocar na vida de Jó, que Jó fosse preservada, ele volta à saúde e outra vez. E Jó, mesmo mergulhado em profunda perplexidade, ele não blasfemou contra Deus, mas continuou adorando a Deus. Continuou reto, continuou sabendo das perdas, sabendo dos males, decidem ir visitar Jó. E lá permanecem por 7 dias, em absoluto silêncio. E logo em seguida, começa a desenvolver alguns diálogos. E é nesses diálogos é que a percepção da dor ao longo do tempo, eu fiquei sem chão. Eu imagino que Jó tenha sofrido alguns choros. Em determinado momento, ficar em silêncio. Pecado. Teu pai morreu. Tua mãe morreu. Teu filho morreu. A tua riqueza foi embora. Que dá conta de manifestar imediatamente. Que, principalmente de uma notícia inesperada, você receber a notícia de que um do seu ente anunciando que vai partir, é uma situação. Mas no caso de Jó, foi tudo repentino, foi tudo imprevisto, o que me leva a acreditar que o único horizonte a ser contemplado era o das perdas. E o pior de tudo é que Jó não ele lida com essa falta de explicação. Quando você sofre e a explicação vem logo em seguida, você diz, tudo bem. Quando Deus fala para você, meu filho, eu estou te provando, mas depois desta provação, te prepara para colher bons frutos. Tudo bem.
É difícil enfrentar, mas enfrenta. Mas quando não se tem nenhuma explicação de como aquela trama maligna visitou a sua vida, nada para aliviar a dor. Não há nada para atenuar o sofrimento. Pelo menos quando você tem explicação, empresta-se algum sentido ao absurdo que te visita, ao absurdo que bate na sua porta. Você diz, olha, a coisa está pesada, mas Deus já tinha me falado. Empresta-se algum sentido àquilo que você está sofrendo. Mas quando não existe nenhuma explicação, qual é o sentido do absurdo? Jó não estava sabendo de nada. Ele ao menos ficou sabendo da reunião que aconteceu nas regiões celestes. Ele lá sabia que Satanás tinha comparecido à presença de Deus para demandar com a vida dele. Ele lá sabia o que estava acontecendo nas regiões celestiais, não estava sabendo de nada. E essa falta, essa ausência de uma explicação plausível, ela provoca ainda mais dores. É quando o crente diz, mas isso é por eu ser fiel. Por acaso esse drama combina com a minha fé, com a minha busca, com a minha esperança? Não há conexão, não coaduna, não tem interligação ao que eu estou sofrendo com a minha fé. E Satanás é tão sagaz que geralmente quando a gente está atravessando essas situações, ele chega para buzinar. Foi assim que ele fez com o mestre no deserto. 40 dias orando, jejuando, tu és o filho de Deus. A fome, seja prático. És o filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Ele sabendo exatamente da nossa vulnerabilidade, ele chega e nos ataca. Só que, queridos, quem conhecia Jó era Deus. Satanás não conhecia Jó. Deixa eu te dizer, Deus te conhece. Deus te conhece. E aí, Jó dá uma resposta a essa calamidade que eu diria, que resposta? Que resposta! Uma resposta notável. Talvez ele tenha até ficado ao relento, sob as estrelas, até que o orvalho o molhasse, para que finalmente ele desse conta de falar, ele desse conta de pronunciar. E quando ele dá conta de pronunciar, que resposta maravilhosa! A resposta de um verdadeiro adorador. O versículo 20, que eu li com vocês. O versículo 20, que eu li com vocês. No hebraico, ele é composto de 9 palavras. Ele é composto de 9 palavras. Aqui na minha versão são 18. Mas no hebraico, no original, são 9 palavras. 5 das 9 palavras são verbos. E quando você tem uma sentença cheia de verbo, é cheia de ação, é cheia de resposta. E todos esses verbos, aqui do verso 20, eles nos levam, praticamente por toda a ação dessa narrativa do livro de Jó, e nos ajuda a inserir nesse drama.
Verso 20, diz que, ao ouvir isso, ao ouvir o quê? Ao ouvir que os seus filhos e suas filhas, enquanto estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa de um irmão mais velho, veio, na verdade, uma calamidade e mataram a todos. Depois, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando, quando os sabeus os atacaram e levaram tudo embora, roubaram, mataram a espada os empregados, e ele foi o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único. Enquanto esse ainda estava falando, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados. E diz a narrativa, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda um outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo, vinham na casa do irmão mais velho. De repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Verso 20. Ao ouvir isso, aí começa. Ao ouvir isso, em primeiro lugar, Jó se levantou. Amém? Jó se levantou. Eis o homem sábio. Sábio não porque compreendesse o mistério dos seus sofrimentos. Sábio não porque compreendesse as lutas que chegaram até a sua casa. Sábio não porque compreendesse aquilo que estava ocorrendo, mas sábio porque, sem compreender, continuou temendo a Deus. Deus quer ser temido, mesmo quando nós não temos conhecimento daquilo que está nos acontecendo. Então, o primeiro verbo aí é esse verbo de ação. Ele levantou-se, certamente colocou-se em pé, assumiu a luta, assumiu as perdas, assumiu a calamidade. E ele não fica só nessa ação. Diz o texto, aí vem o segundo verbo, rasgou o seu manto. A palavra traduzida, manto, é um termo que descreve uma peça de vestuário que se ajusta de forma frouxa ao corpo, como uma roupa usada por cima das outras, que vai até os joelhos. Geralmente eram usadas para proteger do frio. Ele pega, levanta a mão até o pescoço e, não encontrando costura, ele segura numa parte gasta do tecido e rasga. E nesse ato de rasgar, ele está anunciando a sua terrível tristeza. Foi o ato de um homem angustiado. Foi o ato de um homem atingido pelas perdas. Foi o ato de um homem que viu a sua família indo embora. Foi o ato de um homem que, apesar de toda a sua estrutura espiritual, o seu coração se angustiava. E diz o texto que, em terceiro lugar, ele rapou a cabeça. Todas essas atitudes de Jó, elas são muito significativas, em função do momento em que ele estava vivendo. O ato de rapar a cabeça, todos nós sabemos o que significa. O cabelo
ele é sempre apresentado nas Escrituras como a honra, como a glória do indivíduo, como sendo a expressão do seu valor, da sua identidade, da sua importância. Ao rapar a cabeça, Jó estava com aquele ato, dizendo: eu perdi a minha glória pessoal. E é interessante, lá no capítulo 29 de Jó, Jó fala das suas saudades. Ele disse: que saudade que eu tenho de quando eu entrava e andava pelas ruas e eu era admirado por todos. Que saudade que eu tenho quando vinham me buscar conselhos. É um capítulo inteiro de saudades. E quando Jó rapa a sua cabeça, ele está dizendo: foi-se a minha glória. O que eu tinha, eu perdi. E o seu quarto ato é de cair no chão, mostrando o seu sofrimento em nível extremo. O verbo hebraico aqui, cair prostrado em completa submissão e adoração, eu até ousaria dizer que talvez nenhum de nós nunca adorou desse modo, porque aqui no original, esse cair prostrado em completa submissão é mais ou menos isso aqui. Ele cai em completa submissão a Deus, rosto no chão, deitado de comprido, que era considerada na época a expressão mais sincera de obediência e submissão ao Criador. O texto disse que ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus. A essa altura, queridos, o único que está lançando maldições sobre a vida de Jó é Satanás. Ele ficou com ódio de tudo. Ele detestou a reação de Jó. E eu diria que apesar de todos aqueles acontecimentos tristes, todos aqueles acontecimentos calamitosos, Jó continuou adorando o seu Deus. Exatamente aquele que permitiu que as catástrofes acontecessem. Em momento algum, Jó atribui todo o seu sofrimento a Satanás, a Deus. Ele diz: Deus está no controle da minha vida. Ele é soberano. Ele é soberano. E qual é, queridos, a frustração de Satanás? Eu diria que o drama de Jó, ele reflete duas afirmações distintas, dois pontos de vista distintos em relação às motivações que nos levam a ser íntegros ou a não ser íntegros. O ponto de vista de Deus e o ponto de vista de Satanás. Em que Deus aposta? Deus aposta na fidelidade. Deus aposta na resposta do amor. Amém? Satanás disse: o homem não responde por amor. O homem só responde como expressão do seu egoísmo. Tira dele, ele vai baquear. Tira dele, ele vai desviar. Tira dele, ele vai entregar o cartão de membro. Tira dele,
ele vai sair da igreja. Deus disse, pode tirar, porque ele vai continuar com cartão de membro, ele vai continuar cantando, ele vai continuar no ministério, aleluia, ele vai continuar me agradando, aleluia. Adoração é resposta de amor, adoração é resposta de amor. Queridos, na vida, todos nós temos embates reais. Deixa eu lhe perguntar, o teu barquinho está navegando em águas tranquilas? Está surfando, subindo e descendo com leveza? O teu barquinho está mais para uma sinfonia de Beethoven? Ou o teu barquinho está agitado? Como é que está o teu barquinho? A vida, ela é cheia de embates reais. Cada pessoa com as suas dores. Você tem a sua, eu tenho as minhas, o outro tem as dele. Lê do engano. Quando a gente olha para alguém e diz, está com a vida boa. E você está com a vida folgada. Não, queridos. Não, queridos. Todos nós temos os nossos embates reais. Cada pessoa tem as suas dores, as suas decepções, os seus sonhos frustrados. E diante de dores, de sonhos frustrados, nós só temos duas opções: adorar ou não adorar. E hoje você vai decidir. Nós só temos duas opções: ou nós adoramos ou nós não adoramos. Há um hino, né? Que se canta muito: eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Queridos, o mundo não se divide entre adoradores e não adoradores, simplesmente. Sendo os adoradores aqueles que são beneficiados, aqueles que têm vida próspera, aqueles que têm vida tranquila. E os não adoradores, aqueles que são vitimados pela vida. Não, a divisão não é simples assim. A vida, ela é dividida entre aqueles que, tendo conhecimento de Deus, diz Paulo, escolhe entre adorar a Deus e não adorar. Inclusive Paulo disse que um dos grandes juízos que virá sobre o homem é que, tendo conhecimento de Deus, não adorou como Deus. Nosso problema é esse. Se você conhece a Deus, seu caráter, seus atributos, sua fidelidade, sua justiça, sua soberania, você fica sem argumento. Você não tem rota de fuga. Você só tem que adorar a Deus. Pastor do céu, tá pegando fogo. Não é isso que te leva a adorar ou não adorar. O que te leva a adorar é porque você conhece o seu Deus e sabe quem Ele é. Queridos, as lutas, ela tem o poder de revelar a quem pertence os nossos corações, a quem pertence a nossa vida, a quem nós confiamos a nossa vida. Eu concluo dizendo o seguinte: a fidelidade de Jó ao seu Deus não ficou abalada. Por que não ficou abalada? Não ficou abalada porque ele não servia a Deus pelo que possuía.
E Jó sabia que as tragédias podem acontecer também a quem conhece a Deus. Tanto é que o grande problema da crise, e a primeira vítima da crise, é a fé. A primeira crise, quando somos vitimados, é a crise existencial da nossa fé, da nossa confiança. É uma crise de ordem teológica. Mas Jó sabia quem era Deus. E a sua certeza da soberania de Deus deu-lhe serenidade para adorá-lo em perplexidade. Ele diz: eu conheço o meu Deus. Fecha os teus olhos, porque eu quero te fazer uma pergunta. E eu não quero que você distraia a sua atenção. Você conhece o seu Deus? Conhece? Pastor, conheço. Eu sei quem Ele é. Então, aí está a premissa. Então adore a Deus. Adore a Deus. Queridos, Satanás pode investir contra os servos de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pode. Pastor, evangelista, missionário, trabalhador na obra de Deus, dizimista, fiel, íntegro, mulheres de oração, homens de oração. Deus, Satanás pode investir contra os servos de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Essa ação maligna, ela tem dia para começar e ela também tem hora de acabar. Vou repetir. Essa ação maligna, ela tem dia para começar e hora para acabar. Ela não é ad eterno. Deus está no controle dos fatos que envolvem a sua vida. Aleluia! Ele é soberano. E quando eu digo que Deus é soberano, Deus não é soberano sobre a igreja apenas. Deus não é soberano apenas sobre o universo. Ele é soberano sobre Satanás. Quando Deus disse chega, Ele não dá nenhum passo a mais. Quando Deus diz para, Ele não pode fazer absolutamente mais nada. Quando Deus diz, é a última atacada que você dá. Não adianta voltar aqui para demandar outras coisas. Eu já permiti você tocar nos bens, na família, na saúde. E é só. A partir de agora, você não faz absolutamente mais nada. Satanás está nas mãos de Deus. No sentido de que Deus é soberano sobre ele. Ele não manda. Ele não tem todo esse poder, toda essa autoridade. Todo o poder tem Jesus. Todo o poder tem o sangue do Cordeiro. Todo
o poder tem a palavra de Deus. Mas Satanás age sob a tutela, a permissão, a autorização de Deus. Pastor, quando é que Deus vai mandar ele plantar fava? Espera. Deus está no controle de tudo. Sabe de uma coisa? Sabe por quê? Para que você veio aqui hoje? O que te trouxe aqui hoje? Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: meu filho, minha filha, faça como Jó. Você tem todo o direito de lavar, de levantar, de rasgar o seu manto, de raspar a sua cabeça, mas não deixe de prostrar e me adorar, porque eu estou no controle absoluto da sua vida. Vai chegar a hora, vai chegar o dia, e quando chegar a hora e o dia, ainda que Satanás peça, me dê mais meia hora, Deus vai dizer: não te dou mais nem 5 minutos. Porque a vida daqueles que temem a Deus está nas mãos de Deus. Por isso, nesta noite você pode adorar. Fique em pé, por favor. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta. Depois eu faço a segunda. Tem alguém aqui esta noite que ainda não caminha com esse Cristo? Não deu a sua vida a Ele e quer fazer isto esta noite? Saia do teu lugar e vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. É a primeira pergunta. A segunda pergunta: tem alguém aqui nesta noite que está afastado? Um dia você foi atingido por uma seta e não suportou e acabou se afastando. Venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você quer reconciliar, se você quer voltar, se você quer entregar outra vez a sua vida para Jesus, enquanto o ministério Rio do Trono vai cantar, você vai poder sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu estou te esperando. É a tua grande oportunidade. Ok. Enquanto o ministério canta, eu quero fazer uma quarta pergunta. Se você está no limite, tendo dificuldade de entender, tendo dificuldade de adorar, tendo dificuldade de aceitar aquilo que você está passando, e se você quer uma oração, você pode sair do seu lugar agora, que nós vamos orar por você, e essa oração vai fazer a diferença na sua vida. Enquanto o ministério canta, você pode sair do seu lugar e vir à frente. A hora que todos chegarem, nós vamos orar. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus.
no sacrifício remidor. Pode vir. No sangue do bom Redentor. Aleluia! Em nada ponho a minha fé, Daqui a pouco nós vamos orar. senão na graça de Jesus. Aleluia! No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Ele é fiel. Se lhe não posso a face ver, Aleluia! na sua graça vou viver. Oh, aleluia! Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. Cristo é. Sempre de nele confiar. Oh, Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição. Na aflição é Senhor Salvador. É Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Eu quero fazer um pedido nesse instante. Eu quero que quem sentir de Deus, das irmãs que estão aí, saia do seu lugar e se coloque ali ao lado de uma dessas irmãs aqui. Coloque a tua mão sobre o ombro desta pessoa. Deus vai te usar agora para poder abençoar esta vida. Eu quero todas as pessoas aqui acompanhadas. Os pastores que estão aqui também podem se aproximar e orar. Nós temos ali irmãos, irmãs. Isso, nos ajude. Vai ter milagres aqui esta noite. Eu disse que vai ter milagres aqui esta noite. Deus está trazendo essas pessoas aqui para renová-las, para impactar a vida delas, revelar que Ele é Deus. Aleluia! Nós vamos orar nesse instante, vamos pedir nesse instante que Deus esteja estendendo as suas mãos. A igreja, por favor, levante as suas mãos, feche os teus olhos. Ninguém agora vai ficar sem orar, porque é momento de guerra espiritual, é momento de batalha espiritual. Comece a clamar a Deus agora.
Eterno Deus, glorioso Pai, escuta as nossas orações. Escuta as nossas orações, Senhor. Visita! Cristo é a rocha em que firme está. Receba a sua vitória. A minha fé na aflição. Receba a sua vitória. É Senhor Salvador. Receba a sua vitória. Cristo é O Espírito te visita nesta noite. Firme está a minha fé. A aflição. A aflição é Senhor Salvador. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Deus abençoe você que teve a ousadia de vir aqui à frente, a coragem de vir aqui à frente. Pode voltar para o teu lugar. Deus já te visitou. Seu Espírito já te renovou. Deus te abençoe. Aleluia. Cante mais uma vez. Cristo é. Cante. Cristo é a rocha em que Firme. está a minha fé. Na aflição. A aflição é Senhor Salvador. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Na aflição é Senhor Salvador. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. E todos dizem: Cristo é a rocha em que firme está a minha